Olá, amigos do Quartel-General, é um imenso prazer estar falando com vocês mais uma vez. Vamos aqui passar diversos bizus para vocês, bizus da Polícia Penal do Estado do Rio Grande do Norte. Vamos ver as melhores informações da Lei de Execução Penal aqui, Direito Administrativo, Direito Constitucional. Eu vou dar as questões da prova para vocês aqui, a teoria, e depois nós falaremos sobre os exercícios. E hoje o primeiro bizu, eu vou numerar os bizus aqui, será um bizu de execução penal, mais especificamente artigo 9A, que fala sobre o quê? Que fala sobre o exame de perfil genético. Como vocês podem ver aí ao lado, não sei se está desse lado aqui, do lado direito, eu acho. Nós temos o seguinte, que o exame de perfil genético, ele vai ser realizado naqueles presos que estão ali no regime inicial fechado, perfeito? E aí eles serão obrigatoriamente submetidos a essa identificação de perfil genético, perfeito? Através de quê? Da extração do DNA, através de uma técnica de extração indolor, perfeito? Indolor, ele fala aí, né? Técnica adequada e indolor. E aí, no caput do artigo 9A, nós temos que esse exame, ele é o quê? Deve acontecer, a regra, deve acontecer quando? No ingresso na unidade, no estabelecimento prisional. Aí vocês, lá nós veremos posteriormente quais são os estabelecimentos penitenciários, cadeias públicas, enfim. Né? Então nós temos aí esse exame acontecendo em regra no ingresso. Mas o parágrafo 4º, eu já coloquei ao lado aí, só um trechinho dele, fala o seguinte, que se não acontecer no ingresso, acontecerá durante o cumprimento da pena. Ponto final. Perfeito? O parágrafo 1º, alguns parágrafos eu vou pular aí, vou trazer somente os mais relevantes, mas leiam todo o teor do artigo 9º aí, todo o artigo 9º. Perfeito? A. 9A. O 9º fala sobre a comissão técnica, alguma coisa ali do tipo. É isso, as atribuições da comissão técnica de classificação. Em relação ao exame de perfil genético, nós temos o parágrafo 1º o seguinte, que ele será armazenado em um banco de dados que é sigiloso, perfeito. Mas nós temos o seguinte, que no parágrafo 2º e no parágrafo 3º há pessoas, vamos dizer assim, que podem, excepcionalmente, acessar o que? Essas informações, esses dados contidos no banco de dados. Perfeito? E aí, o parágrafo 2º fala o seguinte, que a autoridade policial, delegado de polícia, por exemplo, ele, civil ou federal ou estadual, né, polícia civil, polícia federal, ele pode requerer, olha só o verbo, requerer ao juiz. Quando ele pode requerer? Quando houver um inquérito policial instaurado. Quando houver um inquérito policial instaurado. Perfeito? Show de bola. E aí nós temos o seguinte, é a primeira pessoa que pode acessar, que pode requerer. A segunda nós temos o seguinte, parágrafo 3º, que deve ser viabilizado ao titular de dados genéticos o acesso aos seus dados constantes nos bancos de perfis genéticos. Para falar a verdade, não é bem uma exceção, vai ser sigiloso, mas não, para ele já tem já pode ser dado esse acesso, perfeito? Então é sigiloso, exceto para ele, vamos dizer assim. Ok? E aí, quando eu quis falar, podem acessar, perfeito? Voltando um pouquinho, nós temos o seguinte, banco de dados sigiloso. Sigiloso, regra. Quem pode acessar? Pode acessar o titular desses dados, perfeito? Até para fins de ampla defesa, e nós temos aí, bem aqui no finalzinho, ó, aqui, para fins de ampla defesa, temos bem aqui, deixa eu só, aqui ó, de maneira que possa ser contraditado pela defesa, ou seja, aquelas informações utilizadas podem ser utilizadas lá na defesa, ok? Em um processo, por exemplo, judicial, ok? Então aqui o titular de dados genéticos e a autoridade policial, quando houver o que, ó? Quando houver inquérito instaurado, ela poderá, verbo aqui, é o que eu falei, requerer. Perfeito. Pulando. Nós temos o seguinte, muito interessantes esses parágrafos que estão aqui na tela, o 5º, 6º e o 7º. Nós temos o seguinte, que ela
essa amostra, né, genética, ela somente será utilizada para fins de quê? De identificação do perfil genético. E é interessante termos esse dado, esses dados, os Estados Unidos usam muito isso aí, quando a gente vê lá, hoje, crimes que aconteceram há 20 anos, 15 anos, né, as autoridades dos Estados Unidos foram coletando, né, informações ali, preenchendo, aumentando um banco de dados, e aí eles vão lá, não tinham tecnologia naquela época, lá antigamente, e aí eles vão adquirindo a tecnologia e conseguem descobrir o quê? Conseguem trazer vestígios, trazer informações daquele crime lá e encontrar a autoria, né? Como vocês sabem muito bem, né? Temos um procedimento, por exemplo, um inquérito policial, ele serve para encontrar a materialidade e a autoria, perfeito? E aí é reaberto um caso, né? Lá nos Estados Unidos, reaberto um caso, e eles conseguem encontrar o autor de um fato, por exemplo, um estupro, um homicídio, enfim. Perfeito? Então é muito interessante. Mas, aí voltando para a realidade do Brasil, nós temos que essas amostras servem única e exclusivamente para fins de perfil genético, né? Fins de aumentar esse banco de dados para ser utilizado posteriormente. E não serve para fenotipagem genética. Depois pesquisem o que significa isso aí, mas é bem tranquilo, tá bom? Uma vez identificado, parágrafo 6, uma vez identificado o perfil genético, a amostra recolhida deve ser imediatamente descartada. Imediatamente descartada, mas é muito interessante esse mas, é que ele fala o seguinte, ó, guardando-se material suficiente para eventualidade de nova perícia. Perfeito? Depois eu vou ajeitar essa iluminação, né? Colocar aqui uma iluminação melhor aqui no meu rosto para eu ficar lindão para vocês. Estamos de volta! Olha só. E aí nós temos o parágrafo 7, o parágrafo 7º. Nós temos o seguinte, muito interessante, houve uma alteração. Antes nós temos que a coleta, presta muita atenção, deixa eu tirar aqui, ó. A coleta era realizada por um perito. Hoje, não mais. Nós temos o seguinte, que essa coleta será realizada por um agente, não é qualquer agente, é um agente público. Público! Esse tempo que eu passei sumido aqui, eu não estava tomando remédio controlado, não. Eu estava me preparando para voltar para falar com você, seu monstro, sua monstrinha. Vamos para cima dessa aprovação. Vamos que vamos, estamos juntos de novo. Estamos juntos, com esse visual um pouco diferente, cabelo raspado, operacional, fuzil na mão. E vamos que vamos destruir essa banca examinadora. Voltando aqui, se concentra, né? Baixa e vamos lá. Olha só, nós temos que, no parágrafo 7º, nós temos que a coleta será realizada por um agente público treinado. Um agente público treinado. Aqui não tem mais nada a dizer aqui a respeito do parágrafo 7º, mas preste muita atenção que é o que eu vou falar. A coleta por um agente público treinado. E um laudo, existe um laudo aqui que vai aparecer, eu acho que no 8º, num outro parágrafo aqui, eu não acabei esquecendo de colocar. Mas eu vou colocar aqui para vocês sem problema algum. Vou escrever com minha letra maravilhosa que vocês conhecem muito bem. Nós temos aqui, eu acabei esquecendo de colocar, não, informação importantíssima. Tá lá no, acho que no próximo parágrafo, enfim. Nós temos que o laudo, ele vai ser por um perito. Agora sim, ó. O laudo por um perito oficial e a coleta por um agente público. Não esqueçam essa palavrinha. E pode falar agente treinado. Agente pode ser público ou privado. Beleza? O certo é agente público, tá bom? Então, bem tranquilo aí. Essa informação aqui é muito importante mesmo. Potencial questão de prova. Lembra disso? Lembra disso? Pois é. Vamos que vamos. Olha só, nós temos mais no parágrafo... Então, acho que deve ser aí no parágrafo 8º, 9º, enfim, né? Mas vamos lá. Parágrafo 10. Nós temos o seguinte, pessoal, que nos crimes hediondos e equiparados, e aí vocês sabem quais são esses crimes, porque vocês estão estudando a Lei 8.072 de 1990. Os crimes hediondos e aqueles equiparados, tráfico de drogas, terrorismo, tortura, enfim. E aí nós temos o seguinte, que nesses casos,
O processamento é bem interessante, ele traz um prazo que deve ser obedecido. Ele fala assim, ó, o processamento dos vestígios biológicos, né? Imaginando uma cena de crime, ali, um local de crime, né? Corpos de delito ali a serem analisados. E aí nós temos o seguinte, que o processamento desses vestígios nos locais de crime e corpos de delito, perfeito? E a inclusão de quê? Desses perfis genéticos, dessas informações, vamos dizer assim, no banco de dados, deverão ser realizados. Se possível, eu quero que vocês grifem não somente esse se possível, perfeito, esse se possível, mas também em até 30 dias contados do recebimento, né? O recebimento, o laboratório recebe aquelas informações e ela vai fazer o quê? O processamento, vai fazer a inclusão dessas informações no banco de dados. Perfeito? Tranquilo? Então, eu quero que vocês observem esse se possível, porque a prova vai dizer em 10 dias, em 30 dias, obrigatoriamente em 30 dias. Perfeito? Então, preste muita atenção, detalhe muito importante para vocês. E hoje finalizamos aqui o Bizu número 1. Serão vídeos de 11, de 10 a 15 minutos, no máximo, acho que estourando ali. Se for algo muito relevante ali, a gente vai colocar 20 minutos. Eu não quero que vocês percam muito tempo aqui. Leiam uma lei de execução penal, né? Dividam uma lei, fracionem a lei. Eu acho que dá para em aproximadamente uma semana vocês matam o tópico do edital, lei de execução penal, vocês destroem, e aí vocês verão aqui comigo em os bizus, perfeito? Estou montando a apostila para revisão com diversas gravuras ali, imagens, né? Vocês sabem muito bem que eu não utilizava a inteligência artificial, hoje eu estou utilizando para fins de apostila de teoria, para ela, eu incluo as informações e ela só traz o desenho, perfeito? Não é tudo ela que faz, não. Eu coloco as informações que são importantes, perfeito? Então eu estou fazendo a apostila para revisão, estou fazendo a apostila de questões com as melhores questões para vocês. Não vale a pena esperar. Nós temos até 13 de outubro ali, o edital saiu hoje, estamos de volta e vocês sabem muito bem que o que eu falo eu entrego pontos para vocês, questões dadas aqui no quartel-general e no nosso Instagram também, que vai ser alucinante essa caminhada. Vamos que vamos. E espero vocês aí, que vocês coloquem os comentários, curtam, comentem, compartilhem. Eu sempre falo isso no final. Por quê? Porque eu espero que vocês fiquem até o final. Comentem, compartilhem e venham com a gente aqui para esse projeto, que é o projeto da sua aprovação. O que eu falar aqui, processo penal, constitucional, administrativo, lei de execução penal, e se der tempo de outros pontos, eu vou trazer muitas questões para vocês. Eu prometo aí no mínimo 25 questões. No mínimo 25 questões. Eu vou dar para vocês aqui. Só acompanhar, só prestar atenção. Perfeito? Então, forte abraço a todos vocês. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez. E vamos que vamos. Estamos loucos de volta. Até mais.